Ele pega mesmo assim. Ali o Marcos 3,13, ele fala assim, ó, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Já preguei, não prego mais de novo isso aqui. 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele, preguei semana passada isso, e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar demônios. Então a gente vai ficar hoje só nessa passagem aqui, irmãos, que fala no 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele. Pregação da semana passada, não vou voltar a mensagem. Para quem está vendo em casa, né, você procure lá a parte 2, que está gravadinho. E fala assim, ó, e os mandasse a pregar. Então a gente viu, né, irmãos, que Jesus não queria, embora ele andasse com eles, ele não queria só juntar um grupo de amigos, no sentido assim de amigo de companhia, não é verdade? Ele tinha o objetivo deles conviverem com ele, ele tinha o porquê deles andar. Eu sempre digo aí para os obreiros, eles são testemunhas, não? Às vezes é muita gente para você fazer amizade. Vai ser até normal você ter aqueles mais, o quê? Mais chegados, né? Mas qual é o problema? E eu falo isso declaradamente, não. O problema é quando começa a ver o quê? Divisão, bicuinha, sempre, né? O Braio que está aí é meu miguxo, né? Já falei isso. Aí Deus manda ali o Guilherme, Deus manda ali outro irmão, o Toanir, né? E aí eu e ele fechamos, né? Aí manda ali o irmão Antônio, manda ali os outros irmãos, o irmão Davis, né? E ali nós fechamos. Isso não é amizade, isso é demônio, isso é gangue, isso é obra da carne. E a Bíblia fala que a obra da carne é o quê? É inimizade contra Deus. Não é a isso que eu me refiro, né? Ele é meu amigo, até a gente pode se dar bem, e tem que se dar bem, mas te respeito os outros. E se nós tiver que mudar os nossos assuntos para começar a incluir eles também, nós temos que fazer isso, porque tem que somar. Jesus falou, quem comigo não ajunta, faz o quê? Espalha. Está na Bíblia claramente escrito. Então, Jesus não chamou esses 12 para, tipo assim, ó, só ter 12 amigos. Se bem que o Judas era amigo da onça mais do que de Jesus, né? Ele não chamou só para ter amigos. Tinha o quê? Um propósito. E um deles, além do que eu já preguei nas outras semanas, é o quê? E os mandasse a pregar. Pastor, o que é pregar? Às vezes a pessoa acha que pregar é tipo assim, o que eu estou falando agora, né? É subir no altar, é ficar lá, uns até mudam a voz, né? Pega lá. Meu Deus, ele acha que é uma latinha refrigerante, né? Pra que isso? Né? Eu tô ali, fumo, vortemo, arotemo, aí eu pego assim, irmãos, eu não sei, acho que o microfone é desencapado no choque. Pra que isso? Irmãos, não tem o porquê, eu não, claro, também não vou aqui, né, irmãos, todo descolado, né? Mas tem uma postura para pregar, mas não precisa altera o corpo, altera o jeito. Para quê? O que é pregar? Vamos, a palavra pregar significa o quê? Falar, anunciar, proclamar. Amém? É isso. Ou seja, então ele os chamou para eles o quê? Falarem, proclamarem, anunciarem. A gente vai ver o que era para fazer, né? Para o quê? Falar. Então você sabe falar? Sei, pastor. Então você sabe então o quê? Pregar. Amém? Pastor, e quem tem um probleminha, né? É uma pessoa especial, tem uma deficiência, por exemplo. Até em Libras ela pode, né? Jesus te ama, né? Isso aqui é o símbolo do capeta, do Homem-Aranha? Não, isso aqui é eu te amo. Amém? Né? Homem-Aranha é outra coisa, né? Isso aqui significa eu te... Até teve um bafafá uma vez, né? Olha lá, a mulher de Deus fazendo o símbolo do capeta. Isso aqui, para quem é ignorante na linguagem de sinais, linguagem para de sinais, Libras é eu amo você. Então, eu amo Jesus. Então, até ali já está pregando, não é verdade? Então, quer dizer, é falar. Claro, né, nós vamos ver outra hora, irmãos, que tem o dom de pregação, tem o dom, aí é outra coisa. Mas pregar é o quê? É falar, é dizer, é conversar, é anunciar, é expor, é proclamar. Então, quer dizer, proclamar o quê?
Nós vemos no começo aqui do Evangelho, não precisa nem ajuda, é só abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 1, já começa falando sobre pregação. É só folhear a Bíblia, você está no 3, folheia, vai para o 1. Simples assim. Marcos 1, né? Marcos capítulo 1, já começa falando aqui do chamado de João Batista. Para que era o chamado de João Batista? Pregar. Olha só, Marcos, capítulo 1, versículo 2, ele está falando assim, ó, como está escrito no profeta Isaías. Então ele está citando aqui o profeta Isaías, né? Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí vem o 4, que é o cumprimento dessa profecia, né? Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então já começa falando, né, irmãos, que o João, claro, Marcos ele dá um resumão do Evangelho. Ele começa falando que o João Batista foi aquele profetizado em Isaías, e por isso ele apareceu então batizando, daí o nome João Batista, né, vem de batismo, e falava o que ele pregava o arrependimento. Quer dizer, se você vai ver isso, irmãos, era normal várias vezes, tinha vários rituais que os judeus se purificavam, né? Até lá no templo tinha vários tanques, aonde depois, né, quando, por exemplo, a mulher tinha o bebê, ela ficava 33 dias impura, se ela fosse, se fosse menino, né? Impura tipo, por causa do sangue. Hoje tem, né? Hoje tem os 40 dias, e quem é mãe sabe, né? Então, é 33. E 66 se fosse menino, o cuidado era maior se fosse menino, né? Então ela ia lá e se banhavam. Então era normal eles se banharem, né? Fazerem banhos rituais. Era normal. Isso não era algo assim que nunca se viu na vida. Mas quando João Batista apareceu pregando, ele dizia, pessoal, vocês vão se arrepender dos seus pecados a partir de agora, vocês vão mudar, né, a vida de vocês. E quando vocês mergulharem aqui, é para ser uma nova pessoa. Não uma nova criatura como hoje a gente prega, né? Por causa que Jesus nos deu no nascimento, mas era o quê? Era um sinal. Ó, você vai sair da água aqui e mostrar que você está arrependido. E começou a ir abordoado, né? Abarrotado lá, e ouvia e se arrependia e se batizava. Então, quer dizer, já começa falando que João Batista foi chamado aqui para pregar. Então, você viu? Pregar é falar, pregar é anunciar. Ele, no caso, tinha um chamado especial, né? Como os 12 também tinham, mas pregar é o que, irmãos? É falar. Então, o crente foi chamado para falar? Foi. Jesus também começou aqui, ó, ainda em Marcos 1, versículo 14. Versículo 14. Depois que Jesus se batizou nas águas, ele é tentado no deserto e tal. Aí, Marcos 1, versículo 14, fala assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo, o que falava nesse evangelho, né? O resumo. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, olha só, e crede no Evangelho. Então você viu que João Batista começou e Jesus veio e diz, pessoal, eu continuo dizendo, João está preso, mas agora é a minha hora de aparecer, né? Lá é necessário que ele cresça e eu desapareça, eu suma, né? Então, aqui está o resumo dessa mensagem. Foi preso, então agora Jesus diz, agora é a minha vez de assumir o meu ministério de uma forma maior. Você vai pregar o quê? Eu vou pregar a mesma coisa que João Batista pregava. Se arrependam e creiam no Evangelho. Então, você vimos que essa foi a mensagem de Jesus, para que houvesse o arrependimento. O que é arrependimento, pastor? Arrependimento é chorar muito? Arrependimento é falar? Não.
se você vai ver nos evangelhos, até o próprio Judas depois, se você vai olhar, ele teve todas as etapas do arrependimento. Mas ele foi salvo? Não foi. O próprio Jesus falou que ele foi o filho da perdição. Você vê, Judas chorou quando ele viu que ele traiu Jesus, né? Ele devolveu o dinheiro e falou, pequei, traindo o sangue inocente. Ele devolveu o dinheiro, né? Só que no final ele o quê? Ele acabou se matando. Ele não acreditou que na verdade ele estava realmente teria chance para ele, e ele vinha se tornar o quê? O filho da perdição. Tirou a própria vida, né? Então ali ele chorou, falou, confessou, devolveu o que tinha pego, todos os sinais do arrependimento. Mas adiantou alguma coisa? Não. Pedro se arrependeu, eu vou falar, Pedro se arrependeu de você ver remorso. Não tem essa palavra remorso ali, a palavra é arrependimento. Mas esse arrependimento não vem o quê, irmãos? Seguido de uma fé. Por isso que Jesus falava, olha, todo mundo tem que se arrepender e precisa crer no evangelho. Que evangelho, pastor? Significa boa notícia. Então, quando eu falo que eu sou evangélico, o que eu estou dizendo? Eu sou um portador das boas notícias. Não era só pregar o arrependimento. Você tem que mudar, tá errado, tem que mudar. Primeiro que isso não significa arrependimento, mas, amém? A mudança é uma consequência do arrependimento, né? Arrependimento é mudar a mente, então muda a mente, muda a maneira de você achar que você vivia bem sem Deus, né? Muda a maneira de você achar quem Deus era, uns achavam que Deus era mau, muda a maneira de achar que você manda na tua vida, você não manda nada, você é escravo do diabo ou você é servo de Deus, e aí você vai o quê? Você vai se arrepender. E aí você tem que crer o quê? No evangelho, ou seja, acreditar na boa notícia. Qual é a boa notícia, pastor? É que Deus oferece a todos o perdão. É que Deus oferece a todos o quê? A chance de voltar para Ele. A gente sabe que é através de Jesus. Então é isso que eu tenho que pregar, pastor? É isso que eu tenho que pregar. Pregar não é só convidar para vir na igreja. Às vezes eu falo, né, moço? Falo e não vou mudar porque isso não é errado, né? Às vezes a pessoa fica lá na época do carnaval. Carnaval é do diabo! Tá, ok. Todo mundo sabe que carnaval é do diabo. Uma festa onde tem idolatria, bebedeira, fornicação, adultério, a letra é horrenda, de Deus não deve ser. Né? Mas adianta-nos. Depois que você falou aquilo, ou que a pessoa fala, não adianta-nos, se não houve pessoas largando o mal para vir para Jesus, adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Não teve efeito nenhum. Você tem que mostrar então o quê? Que carnaval é ruim. Né? Mas o que? Você tem que mostrar o que também? O que? A boa notícia. Quando a pessoa conhece Jesus, ela não vai para a festa. Ela não vai para a bebedeira. Não vai para o bailão, não vai para o carnaval. Por que quer que seja? Né? Porque ela descobriu o quê? Que ela pode ser feliz, ok, de uma outra maneira, de uma outra forma, sem fazer coisas erradas. E então, ali ela vai se divertir com outras coisas, na verdade. Então, isso é a pregação. Isso é falar. Isso é o quê? É dizer. Né? Isso é falar do evangelho. Então, é pregar. Então, uma das coisas que nós vamos aprendendo aqui, né? É que Jesus chamou todo mundo para ser o quê? Um pregador ou uma pregadora. Não, pastor, eu não consigo subir no altar e pregar. Isso aqui não é pregação. Isso é o chamado, claro, que Deus dá, mas qualquer um sabe falar, então qualquer um sabe falar o quê? De Jesus. Qualquer um sabe o quê? Pregar a palavra de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Tem pessoa que às vezes esquece que ela um dia foi do mundo. Eu volto sem falar, não é porta larga, não. Mas tem pessoa que acha que esquece que ela foi um dia do mundo, aí na hora de pregar para os outros ela é mais dura. Às vezes a pessoa demorou 40 anos para se converter e quer que o familiar em 2 semanas se arrependa. Porque agora você já sabe a verdade. Cara, tu demorou 40 anos para te converter e tu em 2 meses acha que a família já sabe a verdade. Agora minhas mãos estão limpas. Não. Nem se sujar, não se sujou.
Porque você não foi lá na lama. Então, é uma pessoa que em 2 meses a família se converte. Porque agora vocês conhecem a verdade. Eu estou limpo. Nem se sujou. Nem foi atrás da ovelha para tirar da lama. Não é assim, não. Amém? Tem que continuar pregando aqui a palavra de Deus. Às vezes eu demorei 30 anos, 20 anos, 40 anos para me converter. E quero que a minha família se converta em 2 meses. Por quê? Então eu tive mais chance de pecar e eles não têm? Isso não é pregar o evangelho, irmãos. Mas a pessoa vai ter que falar, pregar, mas também tem que o quê? Anunciar o que? A boa notícia. Por isso que o evangelho a gente não prega apenas falando, falando também, né? Mas a gente tem que pregar também o quê? A gente prega o quê? Através dos nossos frutos. Através do quê? Da nossa atitude. Então todo mundo é chamado para pregar o evangelho. Todo mundo que é crente, né? E aí, vamos ler de novo aqui o 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, ou seja, anunciando as boas notícias do reino de Deus, né? E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, muda de mente, né? E crede no evangelho, crede nas boas notícias. Isso. E aí, é o que Jesus fazia. Você estava em Marcos? Volta um pouquinho para trás aí, irmãos. Mateus. Mateus é fácil de achar, né? Só folhear aí umas páginas para trás, achou Mateus. Mateus capítulo 4. E que é capítulo, pastor? Aquele número grande. Mateus 4. Claro, tem muito mais coisa, obviamente, né? Só que a gente tem aqui pouco tempo para pregar. Mateus 4. Então Jesus chamou os 12 para pregar, para anunciar, para falar, para dizer. Amém? Então, hoje todos nós também. Pode ter o dom de pregação? Tem. Mas isso é outra coisa. Mateus 4. Mateus 4, a gente vai pegar aqui um resuminho do que Jesus achou. Só achar aqui. Mateus 4. E aí depois que ele chama os discípulos, né, vamos lá em Mateus 4, né? Mas ele fala aqui, ó, Mateus 4, 23, fala assim, ó, 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, como fosse a igreja, né, dos judeus, e pregando o evangelho do reino, e curando a todas as enfermidades e moléstia entre o povo. A gente não vai entrar nos outros detalhes, vamos ficar só nessa parte aqui, não. Então ele percorria toda a Galileia, aquela região, né, que ficava mais ao norte de Israel, né, ensinando na sua sinagoga, ou seja, né, como fosse a igreja dos judeus, e pregando o evangelho, ou seja, proclamando as boas notícias do reino, pregando e curando todas as enfermidades. Às vezes a pessoa fala, né, erradamente, por se multiplicar, a iniquidade é o morto muitos esfriar. Mas, irmãos, isso não é o fim. Quem lê como deve ser lido a Bíblia no contexto, vê claramente que o que vai trazer o fim do mundo é o quê, irmãos? E esse evangelho do reino será anunciado em todas as nações, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Jesus declarou declaradamente: o fim não vem com guerra, com terremoto, com não sei o quê, né? Bem pelo contrário, se o terremoto fosse sinal da volta de Jesus, nós temos um problema, porque é comprovado que eles estão diminuindo e não aumentando. Então Jesus foi para vir e falou assim: vou voltar? Então não, amém? Guerra sempre teve. Amor está esfriando, sim. Mas o que vai fazer Jesus voltar é o quê? Esse evangelho do reino. Ou seja, o mesmo que ele pregava. Porque tem outros evangelhos por aí, né? Mas muitos não são o que? Do
não são do reino, ou seja, não é o que Jesus pregava. Então, quer dizer, o que vai adiantar a volta de Jesus é pregar o evangelho de Jesus. Não é outros por aí que tem, né? Mas você vê só o show da fé, irmãos, em quantas nações, agora chegou na África, né? Quantos milhões de pessoas lá estão ouvindo a palavra, muitos na própria língua deles, traduzida, né? Quer dizer, só o show da fé já dá uma baita adiantada aí, com certeza, né? Agora, outros pregadores que também pregam a palavra de Deus, que são a grande minoria, né? Então, quer dizer, não falta muito para Jesus voltar? Não sei. Eu sei que a gente tem que medir pela pregação do evangelho do reino. Aqui no Brasil mesmo, não? 1977, primeiro pastor, pregador do evangelho completo foi o missionário Soares. Foi o primeiro. Tinha outras coisas aí, mas que prega o evangelho do reino, como nós vamos continuar pregando, o missionário Soares foi o primeiro. Eu não falo isso para exaltar ele, engrandecer, né, mas a gente tem que mostrar o quê? A visão que ele tinha, né? E glória a Deus. Então, é esse evangelho do reino. É o mesmo evangelho que Jesus pregava e que nós temos que continuar pregando. Ou quem não pregava, que a partir de então tem que começar o quê? A pregar, a falar. Então, por isso a importância, né, moço, que nós vimos semana passada, de estar com Jesus. Amém? Você tem que ler a Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia, você tem que estar na palavra de Deus. Eu volto a falar, né? É necessário um curso formal de teologia? É bom, mas não é indispensável. Eu falo isso como alguém que fez e como alguém que dá aula e como alguém que forma outros professores. Eu digo, não é indispensável. Dá muito bem para você ser uma bênção se ficar o quê? Na pureza da palavra de Deus. Ajuda, mas não é indispensável. Quando a pessoa está sofrendo, ela não quer uma aula, ela quer o quê? Um copo d'água, ela quer um prato de comida, ela quer que alguém estenda a mão e ajude ela. Amém? Amor não é só discurso. Amor é o quê? É atitude. Então, quer dizer, vai valer muito mais do que ficar apenas discursando. Então, não cai nessa conversa fiada, amém? Nem para um lado de que, a teologia do diabo, claro que não, né? Tem outras teologias que são do diabo, mas essa não é. E também não diz que, não, eu não me sinto preparado porque eu não fiz curso nenhum. Mas e que curso que eles fizeram? Eles apenas o quê? Como se fosse por coisa, andavam com Jesus. Depois eles foram mandados o quê? A pregar. Então eles ouviram com Jesus, viram com Jesus, pareciam com Jesus e pregavam o evangelho do reino igual Jesus. Onde é que está esse evangelho do reino, pastor? Está nos evangelhos, está no livro de Atos, está no que a gente chama hoje é o que? Das cartas à igreja. É aquilo ali, né? E já não é pouca coisa. Então, vamos conhecer, leia a palavra, conhece a palavra, né? Medita, fala, ora, né? E assim nós vamos pregando. O próprio Senhor Jesus falou que ele precisava cumprir uma dessas missões, que era pregar o evangelho também. Lá, bem conhecido, Lucas, capítulo 4. Outra hora nós vamos falar sobre cura e expulsar demônios, né? Que tem também. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Lucas 4. Bem fácil. Você estava em Mateus, folheia para frente um pouquinho, vai achar Marcos onde você estava novamente, e vai depois mais um pouquinho, Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, capítulo 4. Aqui é bem conhecida a mensagem, mas como eu falei, é bastante versículo, né? Eu gosto de pregar, às vezes, palavra por palavra, mas para não ficar longa a mensagem e para não fugir do assunto, vou ficar mais na parte de pregar, né? Mais nessa palavra pregar, porque é muita coisa que a gente podia falar sobre isso, né? Então a mensagem não pode ficar. Pouco o pastor fala de abacaxi, depois começa a falar de fliperama, depois troca para avião, não entende nada, né? Então fica ali naquele assunto que é melhor. Outras revelações a gente prega outra hora. Lucas 4, nós vamos pregar aqui, vamos ler o 16. Lucas 4, 16. Lucas 4, 16 fala assim, ó. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, porque o dia que ele se reuniu lá, né? Segundo o seu costume nas sinagogas, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o rolo, ou o livro, né? Do profeta
Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava. Por que alguns falam rolo, né, moço? Porque literalmente eram rolos, né? Eram rolos que você tinha que literalmente o quê? Desenrolar. Não tinha livro como hoje, né? Tinha que desenrolar e ler. Amém, moço? E por que ele achou? Lembra? A Bíblia não foi escrita em capítulo e versículo. Ela era tudo uma carta só. No caso aqui, ele achou que a gente chamaria hoje de Isaías 61, amém? Mas não tinha lá capítulo 61. Lá quem colocou foi os homens. Faziam 600 anos isso, mais ou menos, né? Então, para nós é mais fácil hoje, né? Já saber o endereço. Então, ele foi lá, procurou, achei. O que hoje a gente chama de Isaías 61. E olha a passagem que ele fala para o povo. Ele fala assim, 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. O que significa essa palavra unção, irmãos? Jesus Cristo. O que significa a palavra Cristo? Você que é meu povo, tem que saber. Já preguei 30 vezes isso aqui. O que significa a palavra Cristo? Ungido, amém? A palavra Messias no hebraico, né? E a palavra Cristo no grego é a mesma coisa, fica ungido. Então, quando eu falo Jesus Cristo, eu falo o Salvador ungido. Amém? Então, ele está lendo aqui o que se aplicava a ele. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para. Eu não vou detalhar cada coisa, mas ele me ungiu para, ou seja, a unção veio para eu fazer isso. Então ele fala para os obreiros, unção é para trabalhar. Por que ele foi? Ungiu para, qual a primeira coisa? Evangelizar os, ou seja, dar a boa notícia aos pobres. Pobre pode ser sentido físico mesmo, né? Mas também sentido espiritual, sentido, né? Ali de coração. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Você já vai dizer, vai lá, cura quem está com o coração partido. A palavra quebrantado é coração, né? Vai lá, cura os de corações partidos. Olha só, você viu? O que mais que essa unção estava sobre ele? 19. A apregoar, ou seja, pregar liberdade aos cativos, prisão, enfermidade, doença, vícios, né? A dar vista aos cegos. Isso aqui não é espiritual, é literal, né? Mas nós podemos também colocar o cego no sentido espiritual, mas não é físico mesmo. Quem tem problema de visão e crê que Jesus pode libertar você e te dar vista. A pôr em liberdade os oprimidos, que nós pregamos semana passada, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está lá Atos 10, 38, né? Você viu também em 1 João 2, 5, 6, fala, né? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Não é opção. Tem que andar como ele andou. Então eu preciso aqui do Espírito Santo sobre a minha vida. Para quê? Para fazer o que ele fez. Ele libertou, ele pregou, ele colocou as pessoas em liberdade, ele anunciava o reino, né? Ele fazia o quê? Ele colocava em liberdade os oprimidos e o que mais? Aqui no finalzinho 19, a anunciar o ano aceitável do... Só que se você vai ler Isaías, fala, e o dia da vingança do nosso Deus. Só que Jesus para de ler ali. Por quê? Porque o dia da vingança do nosso Deus vai vir. A gente chama a segunda volta de Jesus. Amém? Mas, isso, tem alguém dormindo, você dá um glória a Deus e cutuca a pessoa. O que mais? Mas o ano aceitável do... Você viu? Ele fala, lá em Isaías fala que o dia da ira vai ser o dia. O tempo da graça, ele falou o quê? Ano. Então ele fala assim, vai haver a ira, a gente chama de segunda volta de Jesus, mas comparado com a bondade, é como fosse o quê? O ano, quer dizer, um tempo muito maior. Ou seja, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia é maior do que o juízo. Ele falou assim,
Ele podia falar, né? Porque lá fala, e o ano e o dia da vingança do... Só que ele não fala, ele para antes. Ele para o ano aceitável do Senhor. Então, quer dizer, irmãos, enquanto Jesus não volta, ele quer salvar o que? A todos. Enquanto Jesus não volta, nós temos que pregar o quê? A todos. Enquanto Jesus não volta como juiz, né? Quer dizer, todo mundo Deus quer o quê? Que se salve. Claro, se a pessoa morreu, né, aí não tem mais como pregar para mortos. Né? Matar vivo, seja o pior homem ou mulher do universo. Jesus quer a pessoa o quê? Salvo. E Romanos 10 fala, como ouvirão se não há quem pregue? Mas como não tem quem pregue? Todo crente é um pregador. Se não ouve, é porque falta crente, ou o crente não está o quê? Pregando. Né? Então, claro que nós temos que crer, né, irmãos, que Deus nos abençoe. Olha quantos testemunhos bonitos, né? É muito normal ouvir, graças a Deus, testemunho de prosperidade, mas você vê que a gente não força. Você prega a palavra, fala, e Deus dá uma enxurrada de bênção para o povo. É normal isso, graças a Deus. A Dani está aí há 18 anos me acompanhando, ela sabe de cor. Isso é normal acontecer. Isso não fica ali. Você só fala de Jesus e pronto, o povo começa a ser abençoado. Porque o povo começa a aprender o quê, irmãos? Que quando eu faço a vontade de Deus, ele vai o quê? Ele vai me cuidar. O povo começa a aprender o quê? Que quando eu prospero para a glória de Deus, o quê? Ele me abençoa com até aquilo que eu não esperava. Então é normal acontecer. Né? Então quer dizer, ele veio para mudar a vida das pessoas. Ele veio para transformar, para colocar o oprimido liberto, para curar quem está doente, para tirar os demônios, né, que ainda existem das pessoas, para pregar o reino, né, para pregar o evangelho e para falar o quê? Do ano aceitável do... A porta é apertada, eu sei, o caminho é estreito, eu sei, mas o céu não é. Então nós temos que falar, dizer, deve ser prioridade para nós. Quem diz que está nele deve andar como ele andou. Por isso que nós precisamos o quê? Do Espírito Santo. Claro, óbvio, né, irmãos? Jesus ele tinha todos os dons, 100%, né? Todas as capacidades e tinha totalmente. Nós não, amém? Então ele repartiu a igreja que hoje é o seu corpo, esses dons. Então eu tenho o dom que você não tem e você tem dons que eu não tenho. Qual é o mais importante? Todos são importantes. Ainda que um apareça mais, não importa. Deus colocou cada um no corpo conforme quis. Então não tem um dom mais, pode ser que um tenha mais responsabilidade, mas também quanto mais é dado, mais o quê? Mais é cobrado. Você acha que Deus olha para você com a mesma medida que olha para mim? Bom, a medida para cima de mim é mais dura do que para você. Quanto mais é dado, mais é o quê? É cobrado. Então, olha só, né? E aí, vamos aqui, o versículo 20 fala assim, ó, encerrando o livro, encerrando com C é fechar, né? O pastor até português ensina. Né? Fiquei feliz, ali o irmão vai completar os estudos, mas todo mundo deve completar os estudos, né? Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Antigamente se pregava sentado, né? Tinha que voltar essa moda. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura, ouvidos. Ou seja, aqui você pode ler, irmãos, que eles não aceitaram Jesus. Isso que já fazia um ano, mais ou menos, que Jesus estava, embora éramos no versículo ali, né, 14, vem depois do 13, taran, né? Mas já fazia um ano que ele andava pregando, né? Mas ali não aceitava ele, não. Rejeitaram Jesus no próprio lugar que ele... Depois eles se converteram, né? Mas, enfim, o que nós vemos aqui? Que ele está dizendo, pessoal, ó, a Escritura fala sobre mim. Essa passagem aqui, que ele me ungiu, total, isso se cumpriu em mim. Você viu lá em Marcos no começo, né? Isaías falava sobre o João Batista. Ele era o anjo que havia de vir, né? O Elias. Não é a reencarnação de Elias, né? Mas a missão do Elias. Ele estava lá. Então, eu também tenho que olhar na Bíblia, né, irmãos? E o quê? E ver o que? A minha
identidade. Começar a olhar. E uma delas é o quê? Como nós já vimos, né? Uma delas é o quê? Jesus também me chamou. Para quê? Porque Ele quer. Ponto final. Né? Para quê? Para que eu esteja com Ele. Falava semana passada, não tem pagamento, não tem retribuição. Não tem nada que eu me faça que possa pagar a graça, senão não é graça. Então, é de graça. Mas eu recebi a graça e eu faço o quê? Obras da graça. E uma delas é o quê, irmãos? É pregar. Então, você tem que pregar. Por isso que eu falo, né? Você lá compartilhou um convite, né? Às vezes aquela pessoa está lá, ou compartilhou uma pregação, ou compartilhou uma palavra, não é verdade? Ai, pastor, eu não sei pregar. Irmão, tu não sabe falar? Então faz em Libras aí. Né? Olha, eu preciso de uma palavra. Ah, eu não tenho capacidade. Então tu não é crente. Porque quem diz que está nele deve andar como ele. Então tem que pregar. Você não sabe falar? Sei. Então vai e fala. Eu sempre digo, o medo fala, não faço, não consigo, não tenho jeito. Ai, ai, ai. Soa muito bonito, né? Só que não é bíblico. A humildade, ele fala tudo isso e bota uma vírgula. Mas se Deus me der, eu consigo. Se Deus me enviar, eu vou. Se Deus me capacitar, nós conseguimos. E tudo isso para a glória de Deus. Isso é humildade. Né? Não é eu falar, eu que nem eu brinco, né? Essa pessoa prega sobre encorajamento. Aí na hora dela ser corajosa, ela esmorece. Mas por quê? Tu não prega para os outros devem ser forte e corajoso e blá, blá, blá? Agora é a tua vez, bonita. Vai lá, tô desanimado. Não entendo isso. Tu prega para outro irmão, você tem que ter ânimo, seja forte e corajoso. Aí na tua vez tu não é? Não. O prato de comida que eu dou para você, eu tenho que comer o quê? Também. E antes, inclusive. Amém? Então, é pregar. Todo mundo aqui é um pregador. Todo mundo que é crente é. Amém? Volto a falar. Não estou dizendo do dom. Às vezes a pessoa tem um chamado para ser um obreiro, chamado para ser um pastor. Isso é outra conversa, é outra coisa. Mas falar, todo mundo tem que falar. E ali nós vamos terminar. Palavra conhecida. Hoje não preguei mistério. Não preguei. Né? Em Marcos capítulo 16. Marcos 16. Não preguei mistério, não preguei outros idiomas. Falei outra língua, eu falo, mas não preguei outra língua. Ai, ai, ai. Marcos 16. Todo mundo conhece uns. Aqui não foi para os discípulos apenas, é para todo mundo. Sempre que a gente passa numa região, a gente procura aprender os costumes, né? Nem? Aí vai lá nos alemão, assim, aprende umas frasezinhas lá, né? Fica um parceiro. Mostra que você valoriza, né? Ficava mais, né? Depois você vai lá para os italianos, você aprende um pouquinho mais, né? Eu aprendi o Salmo 23, fala assim, é o Senhor, ele meu pastore, nulla me mancherà. Ou seja, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Dizer olá, buonasera, né? Ou boa noite, né? Me chamo Pastor Moisés Ferrão, estou bem, e tu, né? Fica com a boca lá nas orelhas. Fala mais, não sei. Né? Né? Cada que você pega, a pessoa já é um gancho para você evangelizar. Né? Mas, enfim, estou pregando em português bem claro, palavras conhecidas. Marcos 16. Marcos 16, versículo 15. Fala assim, ó. E disse-lhes, isso que ele fala para todo mundo hoje, amém? E disse-lhes, ide por todo mundo, viu? Todo mundo é todo o planeta. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda o mundo todo, para todo mundo. Todo mundo é todo mundo? Todo mundo é todo mundo. Não é só quem aceita, é quem rejeita. Não é só quem a gente acha que merece. Todo mundo é todo mundo. Não, pastor, aquela pessoa é muito má, tem que ir para o inferno. Você também tinha que ir. Porque todos nós pecamos e estamos destituídos da graça de Deus.
Nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas aquela pessoa merece ir para o inferno. Aí eu volto a falar, tu nunca foi pecador. Então agora que você é de Deus, você esqueceu de onde Deus tirou você? Não. Tem que pregar o evangelho. Amém? Volto a falar, não é porta larga, não é... Não. Mas é o quê? É falar. Amém? Você tem que ter frutos, irmão. Você tem que ter gente, né? Talvez você não vai ganhar diretamente, mas você está ajudando, mas vai, né? Sempre o quê? Pregar. Ir por todo mundo e pregar é o que é toda. A pessoa se acha espiritual, né? Eu não tenho Facebook, Instagram. Nossa, você é muito espiritual, né? Toma a auréola e vai para o céu. Irmão, se aquele Facebook, se aquele Instagram, seja o que outra rede social que aparecer, sinal de fumaça, sei lá o que, né? For usado para a glória de Deus, eu tenho, e eu uso para a glória de Deus. Né? Se uma pessoa viesse converter, a palavra falou que tem festa diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se eu vou sair na rua com um versículo na camiseta e uma pessoa, Deus falar com ela, amém. Às vezes a pessoa tem um carro, não bota nenhum adesivo atrás lá. Bota lá, você está parando na sinaleira. Mas também não faz coisa errada, né? Você vai lá, xinga o cara, buzina, depois para na frente dele. Deus te ama, eu também. Então bota, Deus te ama, eu ainda não. Né? Aí também tem que dar, né? Aí ela passa a 200 por hora no pardal lá e o loguinho do peixinho atrás. Olha, mais um crente que não respeita as leis. Ô pai, comprou um salgadinho, não dá, filho. Tem que pagar a multa que o pai passou, quebrou a lei. Ah, deixa quieto. Deus está falando com alguém. Mas enfim, irmãos. Tem que pregar toda criatura. É falar, é dizer, é viver. Seja aonde nós fomos, tem que anunciar. Claro, coisas boas, obviamente, não. Ah, a televisão é do diabo. Eu não sei, a que eu comprei lá foi com o meu dinheiro. Eu não sei se ele comprou uma para ele. Aqui eu comprei. Então, se eu puder estar lá na televisão falando de Jesus, uma alma que se arrepende. Foi, voltando a falar do missionário, não, moço? Foi aquele gurizinho de 10 anos, mais ou menos, né? Viu? Diz, meu Jesus, não tem ninguém lá falando do Senhor? Um dia, se o Senhor me der condição, eu vou estar lá. E Deus deu. E Deus deu, né? Tava lá desde 77, faz a conta aí, né? Muitos aqui nem era nascido, nem eu não era também, né? E se converteram pela palavra de Deus, amém? Eu me converti pelo show da fé. Eu sou fruto do show da fé, né? Primeira vez que eu vi o missionário pregando, aceitei Jesus, primeira vez. Depois eu fui procurar a igreja, não sabia o que passava todo dia na frente da igreja, dando deboche da igreja. Deus falou, tu vai para a igreja que tu passava debochando. Mas é a mesma, show da fé e igreja da graça, é a mesma. Pois é, Deus mandou. Né? Mas é sério, né? Quer dizer, há outras foram salvos aqui, talvez, pelo show da fé, né? Mas valeu a pena. Então, quer dizer, nós temos que pregar, né? E aí fala assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porque a condenação já está no mundo. Jesus veio para tirar a condenação nele, né? Aí o 17 fala assim, ó, e esses sinais seguirão os que creem. Não falar aos apóstolos, aos bispos, ao evangelho, aos 12 do Cordeiro. Fala o quê? Aos que crerem. Se não fosse, ele deveria ter sido mais específico. Mas se ele fala ao que crê, o quê? Ao que crê, amém? Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Vai falar outra hora. Falarão novas línguas, né? Que a gente chamou de batismo do Espírito Santo. Pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Claro, não vou tentar Deus, né? E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Viu? Você vai fazer o que Jesus fazia, né? Aí o 19 fala assim, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. E assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Aí bota amém, né? Acaba com um amém aqui, né? Então depois você pode ler o livro de Atos. Então o que eles falavam de Jesus. Todos os capítulos você vê eles falando o quê? De
Jesus. E se não vê apenas os apóstolos, você vê que todo mundo, o pessoal lá começou lá em Atos 6 em diante a ser perseguido, a palavra fala que eles iam e pregavam o quê? O evangelho. Amém? Então eles não conseguiam guardar para eles, irmãos. Eles não conseguiam guardar para eles, né, a palavra de Deus. Eles o quê? Eles falavam de Jesus, eles diziam quem era Jesus, eles pregavam quem era Jesus. E muitos deles pagaram com a própria vida, ou eram expulsos de casa, ou eram roubados pelo governo, né, pelo imperador daquela época, ou eles eram mortos, ou eram expulsos da família, não é verdade? Hoje você se converte, você não perde seu emprego, você não é expulso de casa, você continua com internet, com carro com direção hidráulica, e acha que tá ruim. Ah, Jesus me leva. Tem que levar mesmo, não faz nada aqui embaixo. Tá? Tem que ir pro céu, quem sabe pelo menos faz alguma coisa lá em cima, né? Porque aqui não tá fazendo. Para com isso, Deus. Enquanto eu viver, eu vou viver para pregar o evangelho. Claro, eu vou ter a minha casa, a minha vida, né? Mas isso não vai ser o quê? Uma distração. Tudo que eu fizer, Jesus tem que ser visto através da minha vida. Amém? Então nós vamos parar aqui. Jesus chamou eles para pregar. Foi só eles? Não, eles tinham um dom especial, amém? Muitos foram usados até para escrever a Bíblia, né? Inspirados por Deus. Nós não. Né? Mas todo crente é o quê? É um pregador. O que é pregar, pastor? Falar, anunciar, dizer, proclamar. O que eu devo proclamar, pastor? O evangelho do reino. A palavra que Jesus pregava. A palavra que Jesus falava. Amém? Por isso que é necessário você conhecer a palavra de Deus também. E mais, eu tenho que esperar que Jesus vai estar comigo confirmando a palavra? Com certeza. Amém? Com certeza tenho que esperar. Porque eu faço aquilo que... Não faço um favor. Amém? Eu faço o quê? Eu faço uma missão que ele me deu. Amém? E claro que, né? Aí cada um vai ser depois recompensado pela sua fidelidade. Mas nossa palavra é pregar. Então prega, irmãos. Fala de Jesus. O Facebook já se converteu? É o Facebook é meu, pastor. É teu, então é de Jesus. Bota uma palavrinha lá, né? Fala de Jesus. Teus colegas lá, pastor, eu estou há 25 anos com os mesmos colegas. Amém. Você tem que respeitar a hora de serviço, né? Mas fora deles lá, você trouxe algum deles para a igreja já? Não. Você está errando. Pastor, eu estou há 10 anos aqui nessa escola aqui, os meus colegas. Você trouxe algum deles para Jesus? Nunca. Poxa, você faz o que lá em 10 anos? Qual a diferença que você está fazendo lá? Né? Você tem que plantar a palavra de Deus, amém? Falar, anunciar, dizer, pegar panfleto, levar para eles, pegar livro, evangelizar, dar de presente. Muitos aqui se converteram por um livro, né? Mas falta muitas vezes isso, que a pessoa às vezes ela se sente com medo, volto a falar, ela acha que medo é humildade. Ai, pastor, não me sinto capaz. Ah, tá, então você acha que quem fez alguma coisa para Deus se sentia muito capaz? Não, aquele que se orgulha vai ser o quê? Humilhado. E aquele que se humilha, esse vai ser o quê? Exaltado. Ninguém faz nada porque acha que é. E se começar a achar, Deus tira. Né? Então, é o chamado para nós falarmos de Jesus, amém? Vamos parar aqui, né? Deus abençoe você de casa em nome de Jesus.